E aí pessoal, tudo certo? Bom, a história da igreja sempre foi preenchida por grandes mártires que ofertaram a própria vida e a própria morte em nome de Jesus Cristo, nos encorajando até a atualidade. E justamente por isso que eu criei essa série, Entre a Morte e a Glória, para contar um pouco mais sobre esses servos e servas de Cristo que nos servem de inspiração. E a história de hoje que eu quero contar é a de Inácio de Antioquia, um importante bispo que deixou um grande legado do período pós-apostólico. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal porque me ajuda muito a continuar com esse tipo de vídeo. E, dito isso, vamos ao vídeo. Inácio nasceu entre os anos 30 e 35, próximo da data da morte do próprio Cristo. E como muitos homens de sua época, adotava dois nomes, um para fins legais e outro para fins pessoais. Seu primeiro nome, Ignatius, vem da palavra ignis, que pode ser traduzida como fogo, o que demonstra sua criação pagã. Agora, o seu segundo nome denota a sua ligação com o cristianismo, sendo Teóforos, podendo ser traduzido como aquele que porta a Deus, nome que condiz com sua história de vida. Uma lenda antiga dizia que ele era a criança que Jesus pegou no colo enquanto pregava, mas apesar de ser muito interessante, não temos uma comprovação histórica para dizer se é verdade ou não. Mas a gente tem certeza que ele tinha uma ligação muito forte com a tradição apostólica, sendo identificado como discípulo do apóstolo João, assim como Policarpo de Esmirna. Inácio e Policarpo foram bastante próximos, justamente por terem sido discipulados pelo mesmo apóstolo. Inclusive existe uma carta direcionada a Policarpo, onde Inácio instrui a ser um bom servo do Senhor. Eu exploro ela com mais detalhes no meu vídeo anterior da série Entre a Morte e a Glória, onde eu falo também sobre o martírio de Policarpo. E você pode estar conferindo aqui, clicando no izinho aqui em cima. Inácio foi ordenado bispo da igreja de Antioquia logo depois de Evódio. E considerando a tradição que o apóstolo Pedro foi o fundador e o primeiro bispo daquela igreja, Inácio foi o terceiro na linha de sucessão, muito possivelmente recomendado pelo próprio Pedro antes de morrer, e ocupando o cargo de bispo numa das igrejas mais importantes do cristianismo antigo. A cidade de Antioquia era a capital da província da Síria, centro muito importante para o Império Romano, e foi o lugar onde os apóstolos foram chamados cristãos pela primeira vez. A igreja foi formada principalmente por cristãos que fugiam da perseguição de Jerusalém, e pelo fato da mão do Senhor estar sobre eles, a nova fé arraigou muitas almas, especialmente aquelas com passado no judaísmo, como o diácono Nicolau. Nós não sabemos muito sobre o passado de Inácio, mas é muito provável que tenha tido uma origem pagã, embora em suas cartas ele sempre reforce a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. Inácio é considerado o mais importante dos pais apostólicos, grupo que inclui Clemente de Roma e Policarpo de Esmirna, e nos deixou 7 epístolas preenchidas por uma fé muito vigorosa e um intenso amor por Cristo, tornando-as ótimas fontes para conhecermos a igreja primitiva. Em sua carta dirigida aos cristãos de Magnésia, nós vemos a sua exortação pela união na carne e no Espírito de Jesus Cristo, a nossa eterna vida, tema muito recorrente em suas epístolas que focam bastante na unidade cristã representada pela submissão aos santos presbíteros e ao bispo. A figura do bispo é aqui enaltecida como representante visível do supremo bispo de todos nós, o próprio Cristo Jesus. Ele recomenda com sabedoria fazer tudo na concórdia de Deus sob a presidência do bispo, que ocupa o lugar de Deus, dos presbíteros, que representam o colegiado dos apóstolos, e dos diáconos, que são muito caros para mim, aos quais foi confiado o serviço de Jesus Cristo. Esse tipo de exortação pode parecer um pouco estranho a nós, que queremos uma fé muito individual e particular a nós mesmos. Mas o que Inácio faz aqui é transmitir a unidade e a fidelidade teológica a partir de uma hierarquia bem estabelecida. Nessa época, graves heresias atingiu a igreja, como o docetismo, a negação da real encarnação de Jesus Cristo. E na carta dirigida aos crentes de Filadélfia, Inácio disse assim: "Filhos que sois da luz da verdade, fugi da cisão das más doutrinas. Onde estiver o pastor, segui-o como ovelhas." As ciladas do diabo eram reais, e as ovelhas, sem ter os apóstolos para guiá-las, precisavam de bons líderes para dar a direção. Pelas escrituras, nós vemos que o ministério cristão era inicialmente composto por um colegiado de anciãos e ministros, também chamados presbíteros e diáconos, homens santos escolhidos pelos apóstolos para atuar na obra de Deus. Os anciãos, chamados bispos, do grego episcopos, que significa supervisor, passaram a ter cargos mais relevantes dentro da igreja, e mantinham sucessão ministerial nomeando outros presbíteros. Ao longo do tempo, esse título ficou exclusivo ao ministro mais proeminente da congregação, e a organização eclesiástica, ou seja, a hierarquia existente entre os ministérios da igreja, convencionou ser dividida dessa forma: o bispo local chefiando a congregação e representando todos eles, o colegiado de presbíteros auxiliando no serviço teológico e podendo suceder o bispo, e o diaconato, que atendia às necessidades da comunidade. Essa é a estrutura vista nas epístolas de Inácio, embora não fosse regra a todas as igrejas.
E na sua epístola aos Esmidenses, ele diz para seguirem ao bispo assim como Cristo Jesus segue ao Pai. E o respeito dado a eles deve se assemelhar ao respeito dado à lei de Deus, justamente porque eles eram os responsáveis pela manutenção da verdade, direcionados pelo Espírito Santo. Onde aparece bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo, onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Tudo que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Aqui nós vemos a primeira ocorrência do termo católico, que não significa nada além do que universal. Indica a ligação existente entre todas as igrejas dispersas no mundo, conectadas no único corpo de Jesus Cristo. Inácio clama para fugirem de discordâncias e permanecerem numa unidade inseparável, submetidos uns aos outros, cumprindo o mandamento do amor e da obediência e participando conjuntamente da celebração da Santa Ceia, chamada Eucaristia, o partir do mesmo pão que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Nós evangélicos temos uma certa resistência a aderir a tais pensamentos justamente pelo clericalismo que se desenvolveu na Igreja Católica Romana e a essa associação entre hierarquia e frieza, mas é a verdade. A unidade da Igreja promove uma fé mais firme que permite nossa edificação espiritual como santuários de Deus. Estar com a Igreja é estar com Cristo, unido a seu corpo indivisível no Espírito, ainda que a união visível e carnal esteja ameaçada pelas contendas humanas. Aqui não estou defendendo que existe apenas uma igreja verdadeira, como defendem os católicos romanos e outros, mas que todos nós, cristãos verdadeiros, que mantemos a real palavra de Deus, fazemos parte desse corpo místico indivisível, que alimenta nossas almas pela graça de Deus derramada através dos sacramentos oferecidos pela Igreja. Esse é o cerne das epístolas de Inácio, exortando contra os parasitas que quebram a unidade da Igreja e pervertem o Evangelho, incluindo os judaizantes que impunham restrições à graça. Para Inácio, o ponto essencial do Evangelho era a real caridade entre os irmãos e o partilhar do sofrimento com Cristo, pois como ele diz, para sofrer por ele eu suporto tudo. E é ele quem me dá forças, ele que se fez homem perfeito. Ele diz que se não estamos prontos para morrer em sua paixão, sua vida não estará em nós, e ele mostra que estava mais do que pronto para isso. O imperador Trajano instituiu um método de perseguição que permaneceu inalterado no Império Romano por décadas. Os cristãos tinham uma obstinação tremenda em não negar a Cristo, mesmo quando eram obrigados a sacrificar aos deuses romanos e a renunciar à fé caso desejassem viver, o que fica claro nas cartas de Plínio o Jovem direcionadas ao imperador. Ele então estipulou que não deveriam ser procurados para não gastar muitos recursos, mas caso fossem denunciados, deveriam ser levados ao tribunal e julgados, sendo quase sempre torturados e sentenciados à morte por não terem os mesmos direitos de defesa do que os outros. Não sabemos ao certo o motivo da condenação de Inácio, mas segundo autores póstumos como Jerônimo e João Malalas, o imperador culpou os cristãos, e especialmente Inácio, que o teria insultado, por um grave terremoto que veio sobre o Império Romano, e o enviou junto com outros cristãos para serem mortos pelas feras lá no Coliseu como forma de entretenimento público. Foi preso no ano 107 ou 110, levado pelas estradas do sul da Ásia Menor, e escoltado por 10 guardas que o atormentavam como leopardos. O trajeto dessa viagem é discutido pelos estudiosos, já que teria sido mais barato levá-lo de navio, e o mais provável é que Inácio não era a principal preocupação das tropas, e por isso elas transitaram por outras cidades antes de chegar à capital para seu martírio. Ao longo da viagem, ele passou pelas cidades que receberam as cartas, Magnésia, Tralles, Éfeso e outras, que se comunicavam com ele através de diáconos e mensageiros que o visitavam com restrições. Estava ciente de seu inexorável destino, e sabendo que cristãos influentes de Roma podiam impedir a sua morte, ele apela: "Não desejeis nada para mim, senão ser oferecido em libação a Deus, enquanto ainda existe altar preparado." Ele possui uma crença inabalável em sua missão, e um desejo indescritível por esse grande ato, crendo que assim será aperfeiçoado como expressa o apóstolo Pedro. Ele sabia muito bem que o transcendente e o visível superam em muito a nossa realidade atual, e desejava tal herança com todas as suas forças. Ele, o bispo que tanto pregou contra o desapego ao mundo material, que tanto exortou o seu rebanho para se concentrar nos bens concedidos pelo nosso Senhor, agora se encontra desafiado em si mesmo nessa grande comissão. Ciente de sua fraqueza, percebe a tentação de Satanás em perverter o seu por anseio. Inácio pede aos crentes que, mesmo que quando chegue lá, implore por sua vida, ele os deixem morrer e não o ouçam. A sua vida tinha um propósito muito maior. Ele poderia almejar todo mundo com seus prazeres, mas confia que é melhor morrer por Cristo do que ser rei até os confins da terra. Procura aquele que morreu por nós. Quero aquele que por nós ressuscitou. Meu parto se aproxima. Deixai que seja imitador da paixão de meu Deus. Vemos que esse santo homem buscou com veemência imitar os passos de Jesus, professando sua fé diante das autoridades e sendo conduzido aos suplícios do cárcere graças à sua lealdade inabdicável ao Rei dos Seis. Cumprindo Gálatas 5:24, o seu desejo terrestre foi crucificado, e não há nada mais dentro dele que ame o material. Pelo contrário, ele deseja incorruptível pão de Deus, a carne de Jesus Cristo, e também deseja beber do seu sangue,
que é o seu amor incorruptível, e assim viver em plenitude. Uma voz clamava dentro dele para ir ao Pai, e não deixaria de ouvi-la. Tinha de atender o desejo do Espírito Santo em se dirigir pessoalmente ao centro de sua vida, a partir do ápice de toda a sua renúncia ao mundo, o martírio. Veria, segundo as suas palavras, aquele que é o único médico, própria carne, mas espírito também. Não criado e apesar disso nascido, Deus e homem unidos em um só. De fato, a própria vida na morte, o fruto de Deus e o Filho de Maria. Ao mesmo tempo, impassível e ferido por dor e sofrimento neste mundo. Jesus Cristo que conhecemos como nosso Senhor. Esse mistério inigualável de encarnação o cativava profundamente, tomava todas as suas paixões. Nada era mais honroso do que padecer pela própria vida e professar com toda a força sua total devoção ao único e todo-poderoso Deus. Corajosamente ele expressa: deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciai as feras para que se tornem a minha sepultura, e não deixem nada do meu corpo para que depois de morto eu não pese a ninguém. Então serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos e eu sou um condenado. Eles eram livres e eu até agora sou um escravo. Contudo, se eu sofro, serei um liberto de Jesus Cristo, e ressurgirei nele como pessoa livre. Acorrentado, aprendo agora a não desejar mais nada. Não temos detalhes verídicos de sua morte, mas sabemos que não foi nada confortável. A damnatio et bestias, o nome dado a esse tipo de execução, era terrivelmente cruel, e os dentes das feras com certeza o dilaceraram com toda a terribilidade, sendo profundamente doloroso, mas ele não se importava, pois como disse, que nada de visível e invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações e desmembramento, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. E assim se fez, segundo o querer de Deus. A violência de sua morte o colocou em profunda união com Cristo, e por fim ele atingiu seu objetivo, ser como Jesus em sua vida e em sua morte. Ele compreendeu que o real objetivo do cristão deve ser essa profunda proximidade com Deus, onde nada, absolutamente nada pode substituir o seu amor, e nos mostra que a graça do dom do martírio não parte de nós mesmos, mas parte de Deus, que nos encoraja a permanecermos inabaláveis diante de toda injúria. O seu martírio foi uma defesa da essência salvífica na encarnação e crucificação de Cristo Jesus, um ponto tão importante do Evangelho que considerou ser digno morrer por ele. Inácio, sempre seguindo seu lema de fé e amor, hoje se encontra nos céus, desfrutando eternamente das benevolências de Nosso Senhor. Então é isso. Eu espero que a história de Inácio tenha atuado sobre vocês da mesma maneira que atuou sobre seus contemporâneos, transformando a concepção do que realmente é viver e do que realmente é morrer. Talvez a morte carnal seja um incômodo para muitos, mas a verdadeira vivificação é a maior dádiva que podemos ter. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E não deixe de comentar a sua opinião e também nome de outros mártires que eu posso estar citando nessa série. Não se esqueça que todas as fontes vão estar na descrição como de costume. E também não deixe de acessar o link do blog, que tem mais informações sobre Inácio e sobre outros mártires. Siga o canal nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo que eu lanço por lá. Fiquem com Deus e até a próxima!